Hoje a nossa equipe de reportagem se faz presente aqui na Clínica Incorp, em Pedreiras, onde atualmente trabalha um dos cardiologistas mais renomado e respeitado do Maranhão, Dr. Helemilton Alencar, na qual vimos saber problemas relacionados à saúde do coração a respeito da Covid-19. Dr. Helemilton Alencar, a Covid-19 ela pode deixar sequelas que venham prejudicar a saúde do coração? Boa tarde, Helemilton Alencar. Eu, assim, no meu consultório, aqui eu tenho aparecido realmente algumas pessoas, alguns pacientes com queixas de que logo após ter sido contaminado pelo vírus Covid-19, ficou apresentando tipo cansaço, falta de ar, que não é propriamente dos pulmões. E quando se faz o exame, a gente vê que o coração tem uma área cardíaca aumentada e também muitas vezes já apareceu alguns casos aqui de derrame pericárdico, né, que é um líquidozinho que cria por a inflamação de um folheto do coração chamado pericárdio, né, levando a pericardite. E também a área cardíaca também sem derrame pericárdico, mas com inflamação do músculo do coração, né, que é chamada miocardite, que pode levar também a cansaço e tudo mais, né? Então, do coração a gente pode ver isso aí. Agora, quais são os cuidados que a gente tem que ter para, né, nesses casos aí? Primeiro, o tratamento convencional, né, que se faz para o controle da doença, né, do vírus, da virose, e também não deixar de procurar o cardiologista, lógico, né? Então, procurar o cardiologista e ver isso para todos os casos, né? Todos os casos de Covid, procurar para saber se ficou algum problema no coração. A gente vê também aqui, geralmente quem foi contaminado pelo vírus Covid-19, eles procuram fazer a tomografia do tórax. Nessa tomografia se vê que aparece a área cardíaca aumentada. Geralmente eles dizem a área cardíaca, mas eu não tinha nada no coração. Mas aí aparece a área cardíaca aumentada. Então, é nesse caso aí que se deve investigar melhor, né? Se no exame não aparecer que a área cardíaca está aumentada, então ele não mexeu com o coração. É bom não fazer um exame simples mesmo e pronto. Mas se tiver área cardíaca aumentada, tem que procurar fazer uma consulta com o cardiologista. Ele vai avaliar através do ecocardiograma, né, onde se vê um exame de imagem, onde você vai ver o músculo, o miocárdio, deve-se ver também o pericárdio, como é que está, se tem derrame pericárdico, né, que é aquele líquido produzido pela inflamação do folheto pericárdico. Então, os cuidados são esses aí, tá? O tratamento convencional do Covid, para o Covid, e também procurar ver se tem essa área cardíaca aumentada. Se tiver, procurar cardiologista e aí a gente vai fazer o tratamento, né? Dr. Helemilton Alencar, existe uma possibilidade da vacina da Covid-19 ser prejudicial à saúde do coração? Olha, a gente tem visto na televisão e também nas redes sociais, celular e tudo mais, entrevistas com cientistas renomados e tudo que fazem alguns tipos de comentário. E só que, assim, na minha opinião, ainda acho muito cedo para se fazer esse tipo de comentário por vários motivos. Primeiro, a vacina, tá certo que a vacina foi feita às pressas, né? Ninguém não tinha base de nada, um pouco somente no que eles sabem da composição daquela vacina, mas assim, a vacina, se ela fosse realmente como é que chama, uma arma contra o Covid, se fosse realmente danosa ao nosso organismo, o mundo inteiro está incentivando os governantes, todo mundo, existe comentário, a própria saúde, o Ministério da Saúde de todos esses países está incentivando a população a tomar essa vacina. É tanto que reduziu, meu povo, reduziu a quantidade de pessoas que reduziu de mortalidade e até de morbidade, né, de doença, diminuiu bastante com o uso da vacina. Então, até agora, não se pode dizer até que ponto ela pode ser nociva. Assim, no sentido de efeito colateral, não para dizer que vai matar, vai levar a infarto, vai levar isso, não, nada disso, nada disso. O incentivo para tomar a vacina vai desde a criança até o idoso octogenário para cima, entendeu? Então, não existe nenhum dado, nenhuma pesquisa científica de base, assim,
com uma população maior, para dizer que existiram tantos casos de morte em cima das vacinas. Então, meu povo, não existe nenhum dado que marque isso aí. Então, dizer que se aparecer, quando aparece alguma coisa assim, vocês podem deletar aquela filmagem, aquele vídeo que você está vendo, né? Então, não existe nada concreto e, pelo contrário, ela realmente estatisticamente baixou o índice tanto de mortalidade como de morbidade, que são as doenças. De jeito nenhum. Absolutamente. Com relação a algum dado que possa aparecer, talvez possa ser do vírus, não da vacina, né? O vírus pode deixar sequelas, né? Algumas sequelas. Principalmente a maior sequela do vírus é o neuropsicológico, né? É o sistema nervoso, é o psicológico das pessoas. Então, no início, nos primeiros meses do ataque da Covid-19, muita gente tinha verdadeiro pavor, ainda hoje se tem. Foi acometido pelo Covid, sentenciado a morrer. Então, foi para a UTI, vai morrer. Então, hoje não, já existe com a vacina aí, é um exemplo próprio. A vacina hoje muita gente anda sem máscara até, que eu não acho certo, tem que andar em ambiente fechado, em aglomerações, tem que usar máscara. Mas, assim, não existe cientificamente nenhuma prova, eu lhe digo com certeza, que essas mensagens negativas que estão dando aí não é verdade, realmente não tem nenhuma base científica. Então, continuar tomando a vacina, vamos agora para a quarta dose, se for necessário tomar também, porque cada vacina ela tem uma melhora no sentido de combater a diferenciação daquele vírus, né, do Covid-19. Doutor Elimilton, o senhor, como um excelente profissional na área da cardiologia, poderia deixar alguma dica aos nossos telespectadores para cuidados da saúde do coração? Alguma dica em questão de alimentação, prática de exercício? Diga aí. Bom, aí é aquilo que sempre se fala, né? Hoje em dia, todo mundo já sabe que é de praxe, que quem faz exercício físico vive mais. Lógico que a gente vai limitar o exercício para pessoas que têm uma idade mais avançada, que tem algum tipo de morbidade do tipo assim, reumatismo, artrose. Então, você vai limitar para uma caminhada leve e tudo mais, ou bicicleta, alguma coisa assim. Mas o exercício físico deles é um deles que melhora. Outro, o bom humor, procurar sorrir mais, conviver mais, se inteirar com atividade esportiva, ir para dançar, isso é muito bom, entendeu? Aí depois haver alimentação, combater as gorduras saturadas, né? Quais são as gorduras saturadas? A gordura do animal, né? Aí depois as gorduras que tem também a gordura trans, são as gorduras que tem nas prateleiras lá, que é alguns tipos de chocolate, alguns tipos de alimento enlatado ou embutidos, né? Entendeu? Então, isso aí tem que evitar. A outra é controle da hipertensão arterial, controle do diabetes. O diabetes também leva um índice de mortalidade muito grande, né, por infarto agudo do miocárdio, muitas vezes até silencioso, né? A pessoa simplesmente estava aqui e, de repente, até apaga de uma vez, morte súbita. Ninguém sabe o que foi, vai olhar lá, era o coração, que tinha muitas placas de gorduras. Então, é isso aí que tem que fazer, o combate, no sentido de alimentar, no sentido esportivo, no sentido comportamental. Quem se estressa muito, quem tem muita raiva, quem tem angústia e depressão, são os candidatos maiores a ter a doença cardíaca, né? Então, essa é a minha dica aí para evitar as doenças cardiovasculares, principalmente das doenças obstrutivas, né, do coração, isquêmicas, né, no caso.